Olá, eu sou o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre João capítulo 3, versículo 3. O versículo diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mais uma vez, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Primeira parte do versículo. Jesus respondeu e disse-lhe. É necessário citar aqui o contexto dos 3 primeiros versículos de João, capítulo 3. Nicodemos é apresentado aqui. Ele é um príncipe dos judeus que a narração bíblica diz que ele foi ter de noite com Jesus. Isso dá a entender que ele não queria ser visto por muitas pessoas, possivelmente por causa da sua posição de mestre da sinagoga. Então ele procurou um momento em que Jesus estivesse mais desacompanhado. Mas apesar disso, ele reconheceu Jesus como um mestre vindo de Deus. A sua convicção baseava-se nos sinais que se faziam através de Jesus. No versículo 2, ele confessa: ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. É comum falar muito a respeito da covardia de Nicodemos em ver Jesus de noite. Só que a gente deve, no entanto, dar valor ao fato dele ter procurado Jesus. É necessário que todos procurem Jesus. Não importa se seja de maneira particular, se seja numa igreja, que seja num grande congresso, que seja apenas você e a pessoa que está te evangelizando. O importante é que você procure Jesus, seja de noite, seja de manhã, seja de madrugada. Procurar Jesus é sempre a coisa certa a fazer. A gente deve dar valor a Nicodemos, porque o contexto bíblico nos mostra que foi ele que levantou defesa de Jesus perante o Sinédrio, João 7, 50 e 51. E posteriormente, ele também vai ajudar a enterrar o corpo de Jesus, João capítulo 19, versículo 39. A esse principal da sinagoga, Jesus falou acerca das coisas que ele mesmo chamou de terrena. João 3,12. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar da celestial? Quando ele chama o novo nascimento de coisa terrena, está implicitamente atestando que todo homem está destituído da glória de Deus e precisa se religar em Deus. É isso que quer dizer religião, religamento. Sendo assim, Cristo afirma: na verdade te digo. Essa expressão, na verdade, traduz o original hebraico amém e transmite o sentido de verdade ou fidelidade. No Evangelho de João, essa expressão ela é composta com repetição. Assim, ele fala na verdade ou em verdade, em verdade. Essa repetição traduz, então, um duplo amém. Na Bíblia, Jesus usa essa expressão como introdução a uma declaração solene, a um alerta muito profundo. Isso indica que o que segue após essa expressão deve ser recebido, refletido, assimilado e obedecido. Então ele fala: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus afirma a Nicodemos que ele precisava nascer de novo. Um novo nascimento vindo diretamente do céu. Como homem, ele estava na condição caída de todos os seres humanos. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nesse sentido, todo ser humano precisa passar pelo processo de regeneração ou novo nascimento e experimentar uma ação divina diretamente no seu interior, nascer de novo. João 3,5, 2 Coríntios 5,17. Jesus revela que todo homem precisa dessa mudança radical e completa
na totalidade da natureza humana e do caráter humano. A natureza do homem, ela foi torcida pelo pecado, a natureza original do homem, em decorrência da queda. E essa perversão se reflete na sua conduta individual e nos seus vários relacionamentos, que são imperfeitos. Quando Jesus estava em Jerusalém, por causa da Páscoa, ele fez muitos milagres. A Bíblia fala que muitos creram nele. Todavia, a Bíblia informa: o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. João 2, 24, 25. Veja que Jesus sabia o que o homem era capaz de fazer e o que de fato fez contra ele, né? E aqui fala que ele não confiava em ninguém. É claro que o homem que passa por esse novo nascimento, ele pode ser classificado como um homem confiável, um homem que tem virtude divina dentro dele. Antes de poder viver uma vida que agrade a Deus, a natureza do homem precisa passar por uma mudança tão radical que nada pode ser melhor comparado do que um segundo nascimento. Tem que nascer de novo. O homem não pode efetuar semelhante mudança a si mesmo. O homem não pode se policiar. Fala, não, eu vou ser perfeito, sobre mim eu vou ser perfeito. É necessário que o Espírito Santo do Senhor faça essa obra. Porque a Bíblia fala que é ele que convence da justiça, do juízo e do pecado. Ou seja, a transformação tem que vir de cima. No verso 5 deste mesmo capítulo, Jesus completa a ideia. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água significa passar por uma profunda experiência de purificação, conforme Efésios 5, 26. Nascer do Espírito significa passar por uma profunda experiência de receber a vida divina. A alma humana precisa ser lavada de toda impureza e vivificada pela vida celestial. Só assim ela poderá ver, enfim, o reino de Deus. Quero agradecer a você que acompanhou esse vídeo até o final, dizer que vou deixar aqui no comentário o link com o texto original e as fontes bibliográficas desse vídeo, e você pode acessar ele e muito mais. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.